18h28, galera. Estamos aqui com o Pajuçara Futebol Clube. Marlon Araújo. Eu queria que César fosse mais um pouco objetivo nas respostas agora, César, porque a gente ainda tem outras matérias. O Marlon foi muito feliz na sua colocação e deu para entender porque o César abandonou o futebol. Na época não tinha um preparador de goleiros ainda, né, Marlon? Praticamente nos clubes de futebol, nos grandes aqui inclusive, né? Para que ele pudesse continuar, né, na profissão, seguindo, né? Não na profissão, mas como preparando os goleiros aí, né? E o que me estranha também é ele não ter sido chamado para uma outra função dentro do clube, né? Não sei se o César, que ele é muito esclarecido, é um profundo conhecedor do futebol, a gente já observa isso, Marlon. E outra coisa, eu não sei se o César foi chamado por alguém para treinar, ser treinador de futebol aqui em Alagoas. Aconteceu isso? Alguém lhe procurou depois que você deixou o futebol, César? Não. Eu quando eu larguei o futebol, era um período muito difícil. César, era um período difícil financeiro. Olha, para você ter ideia, teve anos em 77, 78, quando chegou Fernando La Salve, Roberval, zagueiro e um centroavante que ia no CRB. Muita gente não sabe, às vezes já peguei atrito na rua com o torcedor, pelo seguinte, o cara morando, você já pensou, jogador de futebol morando próximo ao Laçador, se você for de Pajuçara para Ponta Verde, ali próximo ao Lagoense, tem um prédio de 2 andares próximo ao Laçador. O que acontece? Morava Fernando La Salve e Roberval. E o jogador tem que comprar um frango naquela época para comer, para comprar um frango fiado para pagar numa quinzena. Então isso, você ficava triste, desanimado, você tinha que falar com uma pessoa de uma avícola para comprar um frango para pagar numa quinzena. E essas coisas foram me fazendo entristecer com o futebol, e eu pensei, comprei um engenho de cana, fui para a Barra de São Miguel, comecei a trabalhar no chão, que alguém dizia assim, o cara está morrendo de fome que está trabalhando ali. Com dignidade, eu fui trabalhando ali, fui seguindo, e fiquei invisível para o futebol. Sou um amante do futebol, eu adoro o CRB, o CSA, o futebol de Alagoas, quando está participando pode ser campeonato alagoano, pode ser amistoso, eu estou ligado em vocês, assistindo, torcendo, só o pessoal da minha casa sabe os gritos que eu dou quando acontece uma vitória do futebol de Alagoas. Eu entendo, porque você sempre participa das nossas transmissões, eu acompanho, né? Você sempre manda mensagem aqui pra gente, está sempre acompanhando as nossas transmissões. Você teve um período que você desanimou totalmente com o futebol, né? E depois o pessoal do futebol, os dirigentes, esqueceram o César. O que, na minha opinião, não devia ter acontecido, né, Marlon? Não sei na sua, né, Marlon? É verdade, amigão, mas isso, pelo que o César trouxe da história, o César, ele desanimou primeiro pela condição que não era profissional. O futebol do passado, a comissão técnica, se resumia ao treinador e o preparador físico, o massagista e o médico, que era sempre o abnegado do clube. Hoje você tem uma comissão técnica de 10, 12 membros de uma comissão técnica, né? Fisiologista, preparador físico, auxiliar do preparador físico, preparador de goleiro, auxiliar do preparador de goleiro. Então hoje o futebol, ele cresceu demais, a comissão técnica. E aí também parte do atleta, né? O atleta também naquele momento não tinha esse mercado, e aí o César não buscou ele, mas sempre há tempo para começar, porque como ele mesmo disse, o conhecimento não se perde. Eu acho que ele deve só aprimorar os novos conceitos, mas vai trazer muita coisa de que talvez hoje essa turma nova não tenha os atalhos que o César tem, né? Então, morando na Barra de São Miguel, morando no Francês, com o CRB na Barra de São Miguel, você tem um César para formar menino, para tentar trazer novamente aquilo que a gente já falou aqui, ser mais um membro de uma comissão que tem o Luciano Fragoso, que não tem uma história de goleiro como o César,
mas como treinador e goleiro já tem um legado, então você pode somar, agregar. Então uma mensagem para o CRB, para o presidente Marco Barbosa, ou para qualquer outro clube, já que a gente visualiza o César querendo esse momento. Voltar. Então, eu acho que isso é importante e é um atalho interessante. Futebol de Alagoas, César, parou de revelar. A gente tinha aqui Índio, Flávio, Filho, né, diversos goleiros da casa que a gente não vê mais. A gente vê goleiros de fora, os goleiros da casa a gente não consegue visualizar mais para como já foi no passado. Então essa é a minha avaliação, sabe, César, da dívida que temos com os jogadores do passado. E assim, eu queria fazer essa pergunta para o César. Lógico que eu sei que o futebol de hoje, o cara que sai de Alagoas e vai jogar no Corinthians, ele conquista a independência financeira. Não vai ser perene, mas ele vai ter, se ele souber fazer, ele vai ter um patrimônio interessante. E o César foi para o Corinthians. O César levou o Corinthians de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Todo mundo já ouviu falar em São Paulo, o torcedor corintiano, no César. E o César hoje vai lá vender o seu carrinho lá no francês. O que é que você deixaria de legado? Futebol você precisa ter mais o que para você não, depois que para, você não cair tanto no seu padrão de vida? Olha, eu quero dizer o seguinte, quando você erra, você tem que assumir. Eu errei por não ter, veja bem, hoje eu estou lutando para uma aposentadoria. Quando eu parei de jogar futebol, a condição era pouca e eu deixei até de pagar o INSS. Hoje estou aos trancos e barrancos para tentar uma aposentadoria. Quando estava próximo a resolver alguma coisa, aconteceu esse problema da pandemia, está tudo parado, você não consegue. Dependendo inclusive até da H para completar o tempo os 15 anos para poder adquirir a aposentadoria. Isso aí é um erro que eu cometi e que falo para todo, não só para o jogador de futebol, é a empregada doméstica, para o ambulante, para todas as pessoas. Não esqueça, o INSS é de grande valia para você no futuro. Hoje você não vê a coisa, mas amanhã você vai sentir falta, tá entendendo? Eu peço encarecidamente a todas as pessoas que estejam ouvindo e que possam levar adiante, e não deixem de contribuir com o INSS, porque é de grande valia. Entende? Isso aí eu fui negligente, tá entendendo? Mas, em termos de patrimônio, quando eu cheguei no Corinthians também, o dinheiro não era essas coisas. Eu ganhava 40 mil cruzeiros naquela época aqui, fui ganhar 100 em São Paulo. Só que em São Paulo, para entrar no Corinthians, eu não entrava de bermuda, nem dentro do carro. Você tinha que entrar com um uniforme, uma calça, um tênis e tal, mas de bermuda, que nem eu ia treinar no CRB, chegava lá, largava o carro, já de bermuda, entrava no vestiário para treinar, não. É como se diz hoje, era outro patamar. Principalmente hoje. Hoje você só entra becado, mas o jogador tem condições de comprar um uniforme para si, tá entendendo? E naquela época não era só o César, era todos. O Sócrates, quando eu cheguei, o Sócrates ganhava um pouco. O carro do Sócrates, quando eu cheguei em São Paulo, era um Fiat 147, para você ter ideia, tá entendendo? E aqui, quando eu estava aqui no CRB, você queria comprar 4 metros de terreno para fazer um lugarzinho para guardar uma vara de pesca, que a minha cachaça é pescaria, o que eu gosto é pescaria, entende? E você não conseguia comprar. Eu só consegui comprar um terreno quando eu cheguei em São Paulo, quando o Corinthians chegou àquela semifinal de Campeonato Brasileiro. Eu recebi uma gratificação contra o Flamengo de 1-1 no Morumbi, mais o direito de imagem, mais um bicho do jogo contra o Internacional e mais o direito de arena. Então, com essa coisa, eu comprei um terreno e fui fazendo a minha casa. Mas em termos financeiros, muita gente diz, rapaz, o cara jogou no Corinthians. Sim, mas você não ganhava dinheiro para você o suficiente.
O pessoal da época não tinha, hoje o jogador no CRB hoje ganha 70, 100 mil reais. Mas na minha época você não ganhava. E se você procurar nos arquivos aí, você vai encontrar. E você vai dizer que é verdade. Tá entendendo? Uma outra coisa é quando você falou em termos de prata da casa. Você sabe que os filhos da gente é quem luta com pai e mãe para melhores dias. E o jogador formado na base, ele briga pelo clube, ele tem aquele amor, como eu tenho até hoje. Tá entendendo? Eu tenho um amor muito grande pelo CRB. E o CRB, ele tem 4 campos de futebol. Eu não posso falar muito porque eu não vejo o dia a dia do CRB. Mas eu acho que tem condição, pela situação financeira do clube, ele tem condição de revelar jogadores, não só goleiros, mas jogadores de um modo geral, para que o clube vá usufruir no futuro. Você vende, você negocia, exemplo de Pedrinho, de um monte de jogadores que você faz. Por exemplo, como o César chegou de graça para o CRB, saiu no colo do CRB de graça. Na época o presidente era o Afrânio Laje Filho, ele tirou todas as despesas que pudesse ter tido no clube, tá entendendo? Só que para se pagar uma folha de pagamento no passado, era pedindo emprestado a banco, era pedindo a outro, era pagando só 10 reais de vale no fim de semana, tá entendendo? A dificuldade era muito grande. Muito grande, muito grande. Hoje o CRB deve muito a um cidadão chamado Marco Barbosa. Se não fosse esse cidadão, o CRB hoje estaria lá no fundo do poço, não desmerecendo os outros dirigentes. Esse homem chegou no CRB, ele caiu como uma luva dentro do clube, é um cara bem negado. Eu não sei se ele é um exímio conhecedor de futebol, mas que ele é um administrador, é um cara de pulso, tá entendendo? E que ele está fazendo do CRB uma coisa muito bonita. Eu tiro o chapéu para Marco Barbosa. Por isso, o CRB, todos vocês da imprensa sabem, todo torcedor do CRB sabe, conselheiros, que ele cumpre com as suas obrigações, e o CRB deve muito a esse homem. Outro que entrar, ele tem que seguir esse mesmo padrão. Muito bem, tá muito corretíssimo, César, né? Concordo plenamente com você, né? Sobre tudo que você falou aí. Marlon, mais alguma colocação para o César? Não, eu tenho que fazer uma colocação, porque entrevistar o César sempre tem uma pergunta que fica no ar, que é a questão do jogo contra o Grêmio, onde o César foi acusado de ter se vendido nos lances. Naquele lance. Ou jogado machucado, né? Ter jogado machucado, enfim. E aí a oportunidade para o César falar, porque quando fui pesquisar sobre o César, isso foi muito falado. E eu fiz essa pergunta a ele na TV e agora faço na rádio também. O que é que existiu para que saísse capa do placar, entre outras coisas, que o César tivesse acontecido, tivesse feito essa tomada de decisão errada? Muito bem, Marlon. Essa é uma pergunta que ninguém nunca me fez na emissora, inclusive você não me fez não me fez essa pergunta quando eu estive no TBT da Bola. Você não me fez a pergunta. Se você olhar e repetir puxar a fita, você não me fez essa pergunta. Eu falei com o César ontem, eu disse, olha, eu gostaria que perguntassem tudo. Hoje tem o tal de fake news. Eu não sei onde arranjaram essa colocação. Porque se você olhar, essa colocação não foi do Corinthians, não foi por aquele gol. Em 1980, o CRB disputava uma final com o CSA. No domingo o CSA estava classificado para decidir o campeonato. Na quarta-feira, antes do domingo, o CRB foi jogar em Arapiraca com o Asa. Se o Asa ganha o jogo, quem disputaria a final do campeonato no domingo era CSA e Asa. O CRB jogava por 2 resultados, pelo empate e pela vitória. E o jogo foi 2-2. Teve um pênalti, nós tínhamos Silva, tinha Almir Explosão, tinha Joãozinho Paulista, tinha Deco, tinha Mundinho, tinha grandes craques no nosso elenco.
treinador Jorge Vasconcelos, na hora, eu não sei o que aconteceu, eu não posso dizer que meus companheiros eles tremeram, mas o Jorge Vasconcelos disse, vá lá e bata. Contra um pênalti contra o Asa numa quarta-feira à noite, se você buscar o arquivo, você encontra. Eu fui lá, cobrei o pênalti, perdi. Voltei correndo, peguei a bola de volta em cima da linha do gol do CRB, quando o Freitas já estava para fazer o 3-2. E eu peguei a bola, o CRB se classificou porque obteve o empate, e nós fomos disputar a final com o CSA. Eu pergunto a você, um jogo que tem hoje, você não tem, no domingo você não tem um adversário classificado. Esse jogo não pode nem estar numa loteria, nem nada disso. Porque você não sabe quem vai ser o vencedor da quarta-feira para você enumerar os clubes lá para fazer aqueles 13 ou 14. Bom, no domingo, CSA e CRB teve no começo do jogo uma briga entre Osmar Barão e Dentinho. O zagueiro da gente era o Esteio, era vamos supor, meio time do CRB. E houve uma confusão e o Osmar Barão foi atiçado pelo Dentinho e foram expulsos, acho que com 5 minutos de jogo. Os dois jogadores. Os dois jogadores. Quem levou mais vantagem? O CSA, porque nós perdemos um jogador importantíssimo, um xerife, na zaga. Bom, nós fizemos 1-0 e estávamos indo para o final do jogo, quando o lateral esquerdo do CSA deu um chutão do bico da área para dentro da área do CRB, passou por todo mundo, Zé Roberto Catuaba, de carrinho, fez um gol, se jogou, fez aquele gol. Aí eu pergunto para qualquer vivente, para qualquer torcedor do futebol de Alagoas, eu não tive participação. O jogo foi 1-1, o CSA foi campeão porque tinha um gol a mais, em termos de desempate no campeonato, foi campeão por isso. Bom, terminou o campeonato, futebol de Alagoas, ninguém comentou nada sobre isso. 1980 terminou, eu fui vendido para o Corinthians em abril de 81. Disputei o Campeonato Paulista de 81, disputei uma Taça de Prata, fui às semifinais do Campeonato Brasileiro, fui transferido para o Juventus. Quando eu estava no Juventus, o Juventus era líder do Campeonato Paulista. Aí, e o goleiro César, quando era goleiro do CRB, tal, na decisão do campeonato, ninguém nunca aventou essa possibilidade. Uma outra coisa, eu fui pro Corinthians, passei 81, 82, 83, 84, 85, em 86, eu pergunto para você, César, e para o desportista de Alagoas, para o torcedor do CRB, para o dirigente do CRB, para o presidente do CRB na época. Em 86, o CRB comprou meu passe de volta. Se você tivesse um traíra na sua equipe, você tem uma equipe aí de jornalismo, se você tivesse um traíra aí, você estaria tirando ele fora. Eu fui contratado pelo CRB de volta em 86. O CRB me vendeu por 4 milhões e meio. E em 86 o CRB pagou 10 milhões no meu passe. Eu voltei pro CRB. Para você ter ideia, firmei contrato com o CRB em 86. Disputei um campeonato ainda que tinha um americano de campos, não sei o quê, com o meu contrato de gaveta. Até hoje eu tenho um contrato em aberto. Tá entendendo? São passados não sei quantos anos, de 86 para hoje. E só saí do CRB justamente por isso, porque as condições financeiras da época não permitia você trabalhar mais ali. É insuportável um trabalhador receber 15 dias do salário e 45 dias depois você recebeu o outro. Tá entendendo? E nunca eu queria estar aí, ó. Hoje você vê qualquer coisa, o presidente da República fala em fake news, não sei o que. Aquilo ali, alguém que só me prejudicar. E eu acho que... E outra coisa, partiu de Alagoas para o Sul. Não foi coisa do Corinthians, não foi coisa do Juventus, alguém de Alagoas... Não foi aquele gol lá, não. Não. Você pode verificar, não tem nada a ver. Tanto é que eu terminei o Campeonato Brasileiro, o Juventus me contratou, eu fui disputar o Campeonato Juventus. O Juventus nunca tinha ficado nem entre os 8, foi o terceiro colocado do Campeonato Paulista de 82. Não foi aquele gol que veio falar disso. Você pode, tem revista Placar,
tem o Google, tem não sei o quê. E outra coisa, tem um outro detalhe. Você já ouviu falar no Juca Kfouri? Isso. Você já ouviu falar, eu acho que o Marlon, vocês todos já estão sempre falando desse cidadão. Ele é torcedor do Corinthians e quando eu cheguei ali, era o cara que mais pegava no meu pé. Porque ele queria um loiro de 2 metros de altura, não sei o quê. Até o meu companheiro reserva, eu não gosto nunca de falar dos meus companheiros. Mas ele foi contratado junto ao Grêmio de Maringá. Chegou, jogou 2 partidas. Quando nós fomos jogar contra o 15 de Jaú, o cara tremeu, aí inventou uma dor. Me botaram para jogar, foi quando eu fiquei em definitivo no gol do Corinthians. Uma excursão para o México. Nós ganhamos um torneio internacional no México. Eu acho que foi a primeira vez que o Corinthians saiu para disputar um campeonato internacional. Foi campeão no México contra o Cruz Azul, América Independente da Argentina. Nós fizemos uma excursão por Curaçao, Panamá, Guatemala. Né? E aí você volta, o pessoal do América, do México e do Cruz Azul queria comprar o passe, o senhor Mário Travalini não deixou. E voltei, ele realmente tinha razão, eu voltei, tive aquela participação muito boa no Campeonato Brasileiro, tá entendendo? E nunca ninguém falou isso. Essa coisa foi... Essa coisa foi uma coisa de Alagoas, ela partiu de Alagoas. Eu tenho certeza que tinha um cidadão que era, uma ex-mulher minha, era família, e que o pessoal trabalhava ele era enviado da revista Placar daqui para lá, e fez isso. E eu queria o seguinte, até hoje é o seguinte, desculpa, o Marlon, eu queria que até hoje a Polícia Federal viesse investigar, viesse na minha casa, que nunca chegou ninguém para dizer assim, você está preso porque você fez isso, você fez aquilo, tá entendendo? É terrível, foi só uma fake news, era só é o seguinte, é uma maneira de você puxar o tapete. Entendi. Mas você nunca foi procurado, nunca ninguém chegou, ninguém comentou em vestiário, em concentração, algo parecido sobre essa questão de loteria, para que pudesse ligar você a essa máfia aí? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho que o importante do futebol é o seguinte. Eu nunca tive, porque eu seria o primeiro cara a reagir. Eu acho que você tem que ter um respeito muito grande pelos companheiros de trabalho. Você como homem, hoje eu olho para os meus filhos, olho para os meus amigos, sempre dentro dos olhos, eu nunca fiz nada errado. Eu tive para morrer no Rio Pelé com uma pancada que levei, vocês devem ter notícia da época, tá entendendo? Nunca, nada. Isso aí foi só uma fake news, assim, você sabe quando alguém quer derrubar, por exemplo, o Juventus, naquela época, o Juventus nunca tinha ficado entre os 8. Era terceira ou sétima rodada do Campeonato Brasileiro, o Juventus era líder do Campeonato Paulista. E esse neguinho no gol, pegando tudo, e alguém queria puxar o tapete. E não conseguiu não, porque eu não parei. Eu joguei no Juventus, eu joguei no Milionário em São Paulo, depois o Flamengo e Teresina comprou meu passe. O Asa eu disputei. Para uma outra coisa, melhor. Para você ter ideia, eu disputando o campeonato alagoano de 83 pelo Asa, no sábado à noite jogava Asa e CSA. De segunda-feira ao sábado, até depois do jogo, eu estava vendido para o CSA. Só eu não sabia. Meu goleiro reserva sabia, o dirigente sabia, o Luiz Pires da Aradiza sabia, o presidente do clube sabia, o cara do banco lá em Arapiraca, todo mundo sabia que eu estava vendido para o CSA. Resultado, eu estava fazendo uma casa em Barra de São Miguel, o presidente mandou me chamar, que era o dono da Antártica, o Paulo Tenório, na época lá em Arapiraca, mandou me chamar. Não para falar disso, mas para ver eu disse, eu soube que você está fazendo uma casa em Barra de São Miguel. Eu digo, estou. Você está precisando de quê? Eu digo, olha, eu estou precisando de uma madeira, estou precisando de telha. E resultado, ele disse, olha, se ganhar o jogo amanhã, isso era uma sexta-feira à noite, se a gente ganhar o jogo amanhã, eu mando para Maceió, para Barra de São Miguel, a quantidade de telha para cobrir a sua casa. Pois não. O outro dirigente estava do lado, tá aí o pessoal de Arapiraca.
Não sei se é o Paulo Tenório, dirigente de Arapiraca, as pessoas que possam saber dessa história podem ligar para vocês e dizer: o César está mentindo, eu estava falando a verdade. E o outro disse: quanto de madeira você precisa? Eu preciso, então, olha, amanhã, se ganhar o jogo amanhã, segue 2 caminhões com madeira, telha para a Barra de São Miguel para cobrir a sua casa. Resultado, chegou no sábado, nós ganhamos o jogo de 1-0, eu fui o melhor jogador em campo. Depois que eu cheguei no vestiário, aí disseram: rapaz, estavam dizendo que você ia facilitar o jogo pro CSA, que não sei o quê, e eu fui o melhor jogador em campo. Pedi, inclusive na época, para ir embora. Eu digo: eu quero ir embora, porque você sabe que você é inocente no meio de tudo, assim, todo mundo, se eu falho naquele dia, se eu falho, eu tava morto. Isso, César. Pois não. É porque eu estou em cima do tempo, né? Estou já na reta final do programa. Eu só quero saber o seguinte: você foi o destaque do jogo, né? Mas para muitos, né? Na época você era um jogador que tinha sido comprado pelo CSA, né? A palavra da semana foi essa. E você provou em campo, né, que não tinha nada disso, fechou o gol lá. Mas o Paulo Tenório lhe mandou o material para se terminar a sua casa? Com certeza. Juro pra você, mandou o material na segunda-feira. Olha, tem Luiz Pires, foi diretor do Asa na época. Luiz Pires. Na Aradiza. Não sei se você conhece. Tá bom então, Cezão. Esse chegou na segunda-feira, chegou o carro de telha e chegou madeira, tudo. Só que no final do ano, quando terminou o campeonato, eu tinha sido emprestado do Corinthians para o Asa. Tinha jogadores da Bahia, tinha tudo. Eu sempre comento essas coisas. O que é que aconteceu? Você tá em cima do tempo, Cezão. Eu sei. O pagamento, nem o dinheiro de passagem para você voltar, eles deram. É parada. É parada, é difícil. Cezão, um abraço para você. Boa noite. Bom final de semana. E depois eu vou lhe passar um contato de uma pessoa que está querendo falar com você aí, tá certo? Muito bem, César. Eu tô sempre, por isso que eu falei para você ontem, eu tô à disposição, você pode perguntar o que você quiser. Eu deito, durmo, com a consciência tranquila. Se alguém quiser saber alguma coisa, tá no Google. Se quiser ver o César jogando no Corinthians, é só acessar o Google Campeonato Brasileiro 82, Campeonato Paulista. Só para fechar aqui, é porque eu tô com o pessoal da torcida do CRB, tá querendo falar com você. Tá certo? Eu vou passar o seu número para eles, tá bom? Então, um abraço, César. Eu agradeço muito. Tem muita coisa a ser esclarecida, torcedor do CRB que não conhece realmente, só conhece a parte nobre do CRB hoje. Não conhece a parte de anos atrás, quando nós passávamos muita necessidade. Viu? Obrigado, querido. Um abração, César. Quando você quiser, eu estou à disposição. Você é um cara que sabe onde eu moro, sabe onde eu vivo. Viu? A minha vida é um livro aberto. Um abração, César, a equipe toda, o Marlon, a turma toda aí do seu programa. Eu estou sempre atento a vocês. Eu só vou para finalizar aqui da minha parte. Você foi o maior goleiro que eu já vi jogar, né? Aqui em Alagoas, disparado para mim, é o maior goleiro da história do CRB, né? Dos que eu vi jogar. E tá na história do futebol, né? No Corinthians, jogar naquele timaço do Corinthians é porque tem muita qualidade. Marlon, vamos finalizar, Marlon. Um abraço. Agora só digo uma coisa pra vocês. Você fica invisível aqui. A gente precisa ser visível, tá entendendo? Isso. Não só Marlon tem cobrado isso. Não Marlon só tem cobrado isso. Tem muitos jogadores do passado que estão no esquecimento. Verdade. Boa noite, querido. Um abraço.